contra ele que eu luto. Amém? Então vamos lá. A prisão dos apóstolos. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote. Eu falei o versículo, né? A partir do 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzidos para fora, lhes disse: ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos, digo-me perplexos, a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que prenderam o cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensineis nesse nome, ou seja, no nome de Jesus. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro, na cruz. Deus, porém, com a sua destra, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem, entregou. Amém? Amém ou amém? Então vamos lá. Hoje, preste atenção, hoje é sexta-feira. Hoje é? Para você que nunca participou de um centro de umbanda, de uma religião de matriz africana, para você que nunca passou uma sexta-feira dentro de um centro de macumba, para você que nunca frequentou um trabalho, você pode achar que hoje é um dia comum, mas não é um dia comum. Hoje é um dia que abre portais, digam portais. Abre portais. E quem mexe com misticismo é muito mais conhecedor das coisas espirituais do que quem está na igreja. Sinto falar isso, mas é a verdade. Porque eu já tive contato com crentes que viraram para mim e falaram assim: apóstolo, eu não acredito no inferno. Eu falei: olha que coisa, né, legalzinho, que interessante. Apóstolo, eu não acredito no diabo. Eu falei: isso não é legal, faz bem. Não pode acreditar, mas que João 8,44 diz que ele é mentiroso. Você vai acreditar no mentiroso? Não, eu não acredito que o diabo exista. Eu falei: então, meu amigo, pega a sua Bíblia e rasga. Porque a Bíblia diz que o inimigo, o diabo, ele era o braço direito de Deus no céu. Ele chamava Lúcifer, é o nome original dele. Não é um nome feio, não. É o nome dele, o nome que Deus deu para ele. Lúcifer, que no hebraico significa aquele que porta a luz de Deus. Amém? Então, quando nós olhamos para a Bíblia vai relatar quem é Jesus. Quem é o inimigo. A Bíblia vai nos mostrar, Domi, que existe um céu a ser conquistado e um inferno a ser evitado, que existe uma batalha espiritual. Amém? Diga comigo: batalha espiritual. Amém? E a gente perde feio, porque nós lutamos contra algo que a gente não vê. Amém? A gente vê? Não vê. Eu ainda nasci né? Deus decidiu me pegar para Cristo, né? Na forma de fala humana, né? Eu nasci com o olho aberto, né? Não queria, mas Deus me deu, né? Mas a
maioria das pessoas, 99,99% dos seres humanos, nasce, cresce, morre, sem nunca ter um vislumbre do mundo espiritual. Amém? E nós que estamos na igreja, a gente tem que entender, olha para mim, a gente tem que parar de brincar, a gente tem que entender que existe uma guerra, existem 3 reinos, céu, terra e inferno, existe nesses 3 reinos ordem e harmonia, existe uma estratégia em cada reino, céu, terra e inferno, e aqui na terra o inimigo, ele tem aqueles que servem a ele, amém? Tem aqueles que lhe obedecem, e nós temos que entender o seguinte, que nós precisamos parar de sermos negligentes. A gente precisa entender que a gente tem, amigos, que lutar, amém? A gente tem que o quê? Lutar. E o que nós, no dia de hoje, muitas vezes a gente fica perplexo, né? Acho bonito essa palavra, né? Perplexo. Eu acho interessante que os filhos das trevas, o próprio Jesus disse isso, e Deus tem falado isso aqui na IAPCAP várias vezes. Os filhos das trevas são mais prudentes em sua geração do que os filhos da luz. Amém ou não amém? São ou não são? São, gente. Deixa eu te contar um negócio aqui. Deixa eu te contar um testemunho que eu acompanhei. Tinha uma discípula do meu pai era um bruxo muito respeitado. Morreu salvo. Amém? Mas tinha uma discípula dele que chamava Sebastiana. Eu não sei porquê, mas toda Sebastiana é ruim. Tem um temperamento duro. E ela não deixava a desejar. Eu tive uma professora de matemática que chamava Sebastiana. Ela ia para a sala com a lixa, ela lixava, ela tinha unhas desse tamanho. Ela lixava as unhas só para puxar a orelha da gente. Porque naquela época não tinha ECA, podia. Eu levei reguado na cabeça. O professor jogava livro no aluno. Eu sei que só eu e o Pedro, no máximo aqui o Alex, a irmã Elvira que viveu isso. Lembra de quando o professor podia bater no aluno? A obreira Cida também? Lembra? O professor jogava livro no aluno, se pegasse, pegou, dava com régua. Hoje o aluno está batendo no professor, não pode, mas na minha época era assim. E essa discípula do meu pai, ela chamava Tiana, Sebastiana, né? A gente chamava Tiana, era muito comum no interior, né, Pedro? Esse nome Tiana, João, Pedro, né? Maria. E ela, uma das entidades dela, pegou ela um dia, manifestou, e ela estava com esmalte vermelho. Veja bem, vermelho não tem problema nenhum, vermelho é a cor do sangue do cordeiro, mas o encosto tem suas regras, e ela estava com esmalte vermelho, e essa Tiana, discípula do meu pai, tinha as unhas desse tamanho, porque naquela época era unha natural, gente, não era unha de gel não, era unha natural. Ela deve ter demorado uns 3 anos para deixar crescer, era isso aqui, parecia um gavião. E ela tinha uma hora amor a essas unhas, e ela pintou de vermelho, e esse encosto pegou ela no dia do trabalho e falou o seguinte: fala para ela que eu não quero mais que ela pinte as unhas de vermelho. Olha para você ver que coisa interessante. Eu não quero mais. Só que Tiana era rebelde. Tiana era o quê? Rebelde. Ela não obedecia nem meu pai, nem obedeceu o encosto. Deixa eu abrir um parênteses aqui, deixa eu te falar um negócio. Quem não obedece o homem que vê, vai obedecer a Deus que não vê? Tem crente que já chegou para mim, veja que hoje não é quarta-feira, não é dia de puxão de orelha, mas o Espírito Santo está falando aqui comigo é porque tem alguém que precisa ouvir. Tem gente que chega para mim e fala assim: apóstolo, eu não preciso de sacerdote, porque o meu pastor é Jesus. Meu filho, se você não obedece o homem que Jesus constituiu como seu sacerdote, como seu pastor, você acha que você vai obedecer Jesus que é invisível? Vai? Sim ou não? Não vai. Não vai. Quem não obedece o físico, não obedece o espiritual. E ali a Tiana, o encosto foi embora. Nós fomos, a Tiana, o encosto falou, né? Não estou falando encosto aqui, mas era o guia de cabeça dela. O seu guia de cabeça falou que não é para você colocar esmalte vermelho. Aí a Tiana falou assim: quero ver. E aí, quando foi na próxima sexta-feira, chega lá no centro a Tiana com as unhas desse tamanho, tudo pintado de que cor? Vermelho. Foi brincar com quem não devia. Quando começou a gíria, né? Quando começou o trabalho, a primeira pessoa que manifestou foi quem? Tiana. O primeiro encosto, o enxugo subiu foi quem? O de cabeça da Tiana. Na hora que eu lembro como se fosse hoje, eu era o cambono do centro, eu era pequeno, mas eu lembro. Ela estava de perna cruzada e ele manifestou nela, e ele olhou para todo mundo, e olhou para a mão dela, para a mão e para os pés,
e falou: eu disse para ela que eu não queria vermelho. Arrancou todas as 20 unhas na mão e foi embora. A Tiana gemia de dor, a Tiana rolava de dor. Amém? Por que ele fez isso? Porque ela foi desobediente. Amém? Então, a gente tem que entender que existe uma regra. Eu não estou exaltando aqui as trevas, não, gente. Eu estou falando para vocês que se tem regra lá, tem que ter regra. Imagina aqui. Amém ou amém? E no dia de hoje é o dia em que nos centros de macumba, no espiritismo, no satanismo, em todo lugar faz sacrifício, faz conjuras e maldição contra nós. Não se engane, a começar do baixo escalão, todos os servos do inimigo trabalham, o foco deles é a gente. Amém? Você sabe o que o Espírito Santo estava me lembrando hoje? Aquele cara no carnaval agora, quando teve aquele show que subiu naquele globo, não sei se alguém aqui chegou a ver, subiu no globo lá, aquele negócio lá que eu conheço muito bem, amém? Aquilo foi uma macumba em plena Sapucaí, ou em plena, não sei se foi na Sapucaí, amém? Você acha que aquilo foi uma apresentação? Você acha que aquilo foi acaso? Não, aquilo foi uma consagração. Amém? Aquilo foi uma consagração para que o inimigo dominasse a mente das pessoas. Amém? Porque no mundo espiritual não tem brincadeira. Deixa eu falar um negócio para você. O mundo espiritual não tem senso de humor, nem no céu nem no inferno. A gente é que brinca, mas não tem. Então, se você vai olhar bem, você vai ver que tudo que o inimigo faz tem um propósito. Amém ou amém? Amém ou amém? Agora, o interessante é o seguinte: eu tenho que saber como me livrar disso. Como, meu irmão? Eu me livrar disso. Como que eu faço para não ser vítima de um trabalho? De um trabalho nas matas, nas águas, nas encruzilhadas. Como que eu me defendo? Como que eu vou saber que eu estou sendo vítima de um trabalho? E aí que entra a batalha espiritual. Amém? Entra a batalha espiritual, entra o fato de você estar na igreja e você entender, você ir para a Bíblia e você entender que macumba não é coisa nova, macumba é coisa velha. Você entender que magia não é coisa nova, magia é coisa velha. Desde que o mundo é mundo, desde que o homem caiu, nós temos lá quando os magos de Moisés lançam o cajado e se transformam em serpente, os magos do faraó fazem a mesma coisa. O faraó representa o diabo, meu irmão. E os magos dele transformam o cajado em cobra. Deixa eu falar um negócio para você. Você não vai acreditar. Você não vai acreditar no que eu vou te falar. Mas você vai entender porque eu estou falando tudo isso. Você vai entender porque eu estou falando tudo isso. Eu estou criando uma base para você entender o Deus que nós servimos. O meu pai, ele pegava uma folha de manga, uma folha de mangueira, e ele entregava para mim e falava assim: filho, vai comprar milho. E eu pegava aquela folha de mangueira, era uma nota de 100. Eu ia lá comprar milho, comprar coisa no mercado, aquela folha de mangueira. Meu pai ele era muito usado pelo inimigo. Amém? Então, o crente que não entende isso, o crente que nunca teve contato, que pelo menos não procura se informar, ele não sabe com quem ele está brincando. Como que é que nós cristãos costumamos falar? O diabo não brinca de ser diabo. Amém? Hoje é dia de quê, gente? Libertação. Então, a gente tem que ser instruído. Amém ou amém? Agora, o pessoal que serve o diabo, eles lançam contra nós maldições, eles lançam contra nós pragas, eles lançam contra nós macumbas. Amém? Eles lançam contra nós macumbas. Deixa eu te falar um negócio aqui. Eu trabalhava, eu vou falar isso aqui. O senhor está quebrando todo o meu roteiro, mas eu vou falar. O senhor sabe que eu obedeço o senhor. Eu trabalhava numa empresa, eu era garotão, e eu já nasci bonito, tenho culpa. E tinha uma colega de trabalho, ela era mais velha que eu, bem mais velha, e ela olhava para mim com maldade, só que eu era ingênuo, eu não estava com o coração nisso. E um dia, ela ficou sabendo que eu gostava de frango com quiabo. Frango com quiabo. E ela um dia, do nada, ela virou para mim e falou assim: Sérgio, eu trouxe um frango com quiabo para você. E eu já era convertido, já era crente. E eu, na inocência, eu fui lá e comi aquele frango com quiabo. Aí você vai falar assim: apóstolo, mas macumba não pega de crente, se não vigiar, pega.
Se não vigiar, pega. Amém? Eu não vigiei, gente. Eu não vigiei, igreja do Senhor. Eu fui lá e eu comi aquele frango com quiabo. Já comeram frango com quiabo aqui? Então eu comi aquele frango com quiabo. E aí, detalhe, não era só frango com quiabo, era frango com quiabo e com polenta. Eu comi. Ela levou no trabalho para mim. Gente, eu nunca tinha olhado para aquela mulher com olho de interesse. No outro dia que eu comi aquele frango com quiabo, eu já olhei, eu senti o cheiro dela na portaria da empresa. Ela chegou na portaria da empresa, eu sabia que ela era. A partir daquele dia, eu passei a sentir um negócio por aquela mulher, eu passei a me sentir atraído por ela. Era como se ela fosse a única mulher do mundo. Só que eu vim de lá, eu não sou bobo. E aí eu fui orar. E quando eu fui orar, o Espírito Santo falou para mim: você comeu uma comida imaculada. Você comeu uma comida preparada, oferecida, preparada pela pombagira. Então não despreze as artimanhas do diabo. Amém? E ali, o que eu tive que fazer? Eu fui para a guerra, eu fui orar, fui jejuar, para eu vomitar aquele negócio. Aí você vai falar assim: mas você não vomita, você já comeu? Eu falei: eu não vomita, você vomita, pode passar 20 anos, você vomita. Amém? Eu vomitei aquilo, e aí eu orei, eu fui para a guerra, e eu venci aquilo, nunca tive nada com ela. Mas ela sabe que ela conseguiu me afetar, mas eu fiquei firme. Meu desejo era correr para cima dela. É um negócio, por isso que muitas vezes casais são destruídos, amigos. Casais, a mulher de uma hora para outra, ela vira, só para você ter uma ideia de que Deus, como Deus está me usando aqui. Deus, eu estou com o esboço aqui, estou com o que eu ia falar aqui, mas Deus, Ele quebrou o que eu ia falar. Ele quer que eu fale isso que eu estou falando. E ali, uma obra maligna, feita para isso, ela leva a pessoa a ficar encantada. Tem muito marido que ele ama a esposa, ele vive bem com a família, eles vivem, todo casal tem problema, tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem, gente. Casamento não é fácil, viver junto não é fácil, mas tem um dia que um chega, olha para o outro, no caso a mulher, o homem que sofreu a macumba, chega em casa, olha para o outro e toma nojo, não quer mais saber. Isso não é normal. Ninguém fica enfadado do outro assim do dia para a noite. É obra maligna. Amém? Às vezes você não entende o que está acontecendo, é uma obra maligna. E ali, o que aconteceu? Eu venci. Em questão de 3 meses a 4 meses, aquela obra maligna perdeu a força, eu fui liberto. Só que eu aprendi uma coisa: não como comida de que eu não conheço. Amém? Então, hoje, é claro que hoje eu sou um apóstolo, um sacerdote, sou muito mais instruído, mas na época eu estava sendo treinado, foi treinamento para mim. Amém? E isso não é só na vida sentimental, isso vale para tudo. Às vezes a pessoa quer te atrapalhar a sua vida financeira, a sua saúde, quer trazer um mal para a sua família, tudo tem um trabalho para tudo. Amém? Quem participou de religiões de matriz africana aqui, da macumba, sabe que eu estou falando a verdade. Amém ou amém? Amém ou amém? Então, diante disso, Deus está quebrando uma obra maligna. Amém? Deus está quebrando uma não, algumas. Eu estou acostumado com o microfone. Deus está quebrando. Agora vem para mim. A pergunta é: você quer ser liberto da obra maligna? Você quer viver uma vida onde você esteja protegido? Aí eu quero te falar o seguinte: o objetivo do diabo nessa batalha espiritual, o objetivo do diabo contra nós, o objetivo dele é nos intimidar, intimidar. Amém? Nos atacar, nos prender e nos derrotar. Amém? Agora, só que quando nós olhamos para esse texto sagrado, a gente vai ver aqui, meu irmão, que existe, o texto está narrando um fato, o texto está narrando um fato, e nesse fato que o texto está narrando, está contando a história dos apóstolos, que é a nossa história. O texto é para que dia? Para quem? Para nós. E o texto está narrando, ele está contando, ele está narrando uma história. E essa história é verdadeira, e ela fala acerca de um apóstolo, está apontando aqui os apóstolos, e ela fala o seguinte: que os apóstolos, eles são presos. Os apóstolos são presos. Então nós vamos ver aqui crentes sendo presos, líderes sendo presos, foram colocados na cadeia.
Agora, o engraçado é que quando a gente só vai descobrir por que eles foram colocados na cadeia, lendo o capítulo 5, a partir do versículo 12. Vamos ler. Os apóstolos fazem muitos milagres. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levar, olha que tremendo, versículo 15, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, o apóstolo Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Amém? Então, Deus estava usando tantos apóstolos, estava acontecendo aqui uma guerra espiritual. Então o pessoal colocava os enfermos na rua, porque era uma multidão muito grande, talvez Pedro não conseguisse, os apóstolos não conseguissem colocar a mão, mas quando ele passava ali, pelo menos a sombra dele passasse, e o enfermo levantava, era curado. Aí você vai me perguntar assim, apóstolo, isso é verdade? Claro que é. Se alguém está colocando o enfermo lá para ser curado, é porque alguém foi curado. Amém ou amém? Então, eles colocavam lá, Maria, para que a sombra de Pedro passasse sobre aquele enfermo e ele fosse curado. Então, o que estava acontecendo aqui, gente? Uma batalha espiritual. Amém? Então, agora olha que tremendo. Versículo 16. Afluía também muita gente das cidades vizinhas, não era só de Jerusalém, das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados, doentes e de espíritos imundos, e todos eram curados. Então, deixa eu falar um negócio. Eles levavam pessoas com enfermidades e atormentadas de espíritos imundos. Espíritos imundos. Por exemplo, todos os espíritos encostos são imundos. Agora, o texto fala aqui que eles eram curados, libertos. E aí eu vou te perguntar o seguinte, olha para mim, o diabo fica quieto? O diabo aceita a derrota de um grado? Não. Então deixa eu falar para você, olha para mim, você vai lutar contra o inimigo toda a sua vida, desde que você aceita Jesus. Deus quer te dar vitórias, Deus quer quebrar correntes e grilhões na minha e na sua vida. Deus quer repreender todo o mal. Deus, Ele faz isso na nossa vida. Mas para cada vitória que nós temos, tem o investido no inimigo, tem o contra-ataque, tem a retaliação. Amém? E quanto mais você se levanta, quanto mais você batalha, quanto mais você jejua, você ora, você busca, mais o inimigo vai bater contra você para ver se você fica quieto, para ver se você desiste. Amém? E muitas vezes na hora que você está tendo uma vitória, na hora que você está conquistando uma vitória, você está, essa vitória está sendo desenhada, é aí que o inimigo vai se levantar. Deixa eu te falar um negócio aqui. O maior trombeteiro da bênção do Senhor na nossa vida é o diabo. Quando tudo estiver ruim para você, quando você estiver sendo percebido, quando as coisas estiverem, sabe, você fala, não, está tudo de mal a pior, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Catherine Kuhlman falava o seguinte: fique quieto. Amém? Catherine Kuhlman foi uma grande mulher que Deus usou na batalha espiritual. Deus usou ela para falar isso. Fique quieto, porque se você ficar quieto, Deus vai te dar vitória. Só que esse quieto, meu querido, não é quieto assim não. É você confiar no Senhor. Amém? Você confiar no Senhor. Amém? Agora olhe para mim. Olhe para mim. Deus tem poder? Sim ou não? O diabo tem poder? Tem, gente. Tem. Mas tem. Amém? Vou te dar um exemplo aqui na nossa escala humana. O diabo perto de Deus é como um grão de areia perto do sol. Amém? O diabo perto de Deus é como um grão de areia perto do sol, e eu estou sendo muito bom. Ainda estou dando para ele muito tamanho. Amém? Nosso Deus tem poder. Mas a luta do diabo, é isso que eu quero que você entenda. A luta do inimigo não é contra Deus. Ele não é bobo. A luta do inimigo é contra quem? Contra nós. Amém? É contra eu e você. Agora, nessa luta, meu irmão, tem uma coisa interessante. Nós temos a ajuda dos céus. Nós temos a ajuda dos céus. Assim como os filhos das trevas têm a ajuda dos impostos, nós temos a ajuda do céu. Que
que é ordenado por Deus para nos ajudar? Quem do céu? Os anjos. Os anjos de Deus são ordenados para nos ajudar. Amém? Então, eu tenho que entender isso. Olha o texto aqui. Os apóstolos fizeram alguma coisa ruim? Não. Mas eles foram presos por causa disso. Por causa do que eles fizeram, do versículo 12 ao 16. Porque o diabo ficou chateado. Porque eles estavam curando enfermos, Pedro, expulsando demônios. O diabo falou: não, está mexendo no meu território. Está mexendo no meu lugar. Não pode. Então agora, olha para você ver que interessante. Olha que interessante. Eles são presos. Só que aqui diz o seguinte, levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública, mas de noite. Deixa eu olhar para você, olha que interessante. Noite, irmão Rubinho, diz que faz menção a trevas. Hoje a gente tem muita luz, né? Mas na época dos apóstolos tinha muita luz? Não, né? Você já foi no interior aqui e não tem luz? Alguém aqui já foi? Interior que não tem luz? Não é um breu? Quando é lua nova, lua cheia? Não é um breu? Então, a noite aqui no texto bíblico faz menção a trevas. Estava tudo escuro. Os apóstolos estavam presos. E provavelmente eles iam ser mortos, torturados e mortos. Para ou negavam Jesus ou ia ser torturado e morto. Amém? Só que olha que interessante. O texto diz o seguinte, mas de noite, um anjo do Senhor, por que a Bíblia está fazendo essa comparação? Porque a Bíblia diz que o próprio diabo se manifesta em anjo de luz, se transfigura. Então nem todo anjo é do céu. A gente tem que saber fazer a distinção. Amém? O anjo, deixa eu te dar aqui o segredo para você saber se um anjo veio de Deus ou não. Quem aqui já viu anjo? Quem já viu anjo? Eu já vi. Várias vezes. Amém? Já vi. Várias vezes. E tem anjo que é anjo guerreiro. Nem todo anjo é guerreiro. Arcanjo é anjo guerreiro. Só anjo entrega a mensagem. Vou te dar um exemplo. Quando você olha para o arcanjo Miguel, que não é só um, tem milhões de arcanjos Miguel no céu, ele guerreia. Lá em Daniel 10, ele guerreia contra o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia. O anjo Gabriel não, ele entrega a correspondência, ele é carteiro, ele não guerreia. Então, toda vez que você for orar, você tem que falar assim: Deus, manda um anjo guerreiro. Você vai lá, Deus, manda um anjo, vai mandar um anjo com a carta. Ele não vai guerrear, você tem que saber orar. Deus, manda um anjo guerreiro, eu quero um anjo que guerreia, um anjo que tem espada. Amém? Tem um anjo mecânico. Amém? Tem um anjo lá do RH, tem um anjo que vem com a cura. No céu tem anjo para tudo. Amém? Só que você tem que saber pedir. Teve uma irmã que falou que estava uma bagunça na casa dela, estava uma briga. Ligaram para ela no trabalho: mãe, os meus irmãos estão brigando aqui, estão se acabando. Ela, como boa crente, ela virou, ajoelhou e falou: Deus, manda um anjo com a paz lá na minha casa. Aí ela ligaram para ela: mãe, acabou a briga. Porque ela soube orar. Amém? Era o anjo da bandeja da paz, chegou lá. Então, você tem que saber ordenar os céus. Saber que os anjos são nossos comandados. A Bíblia diz que os anjos são conservos daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos trabalham para nós. Amém? Então, esse anjo, ele entrou, mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide e apresentando-vos no templo, dizer ao povo todas as palavras desta vida. O anjo falou: vocês estão livres, vai pregar o evangelho, vai lá, continua pregando. Amém? Continua pregando, continua enfrentando o inferno. Então Deus está falando para mim e para você nessa noite aqui. Deus está falando para nós: não temas, não retroceda, porque eu mando o anjo para te ajudar. Eu mando o anjo com espada, eu mando o anjo guerreiro. Continua pregando o evangelho. Os meus anjos, eles têm a chave que abre as portas do inferno. Eles se prenderem em você, eu mando ele lá para libertar. Amém ou amém? Amém ou amém? Quem está comigo? Agora, olha que interessante. Olha que interessante. Eu marquei aqui, eu marquei aqui alguns textos. Nós vamos ver rapidinho. Amém? Para a gente confirmar aquilo que Deus está falando aqui hoje. Deus está enviando anjo para quebrar o armadilho. Anjo com espada de fogo. Deus está enviando anjo com cadeias de fogo para prender demônios encostos e levar eles para o inferno presos. Deus está enviando anjo com bandeira
bandeja com cura. Amém? Deus está enviando anjo para tirar pessoas de cativeiros espirituais. Vocês nunca viram um cativeiro espiritual? Eu entrei nas regiões, não é porque eu sou bom não, gente, eu fui escolhido para isso. Falo com muita humildade. Eu entrei em cativeiros espirituais. Tem cativeiros espirituais em muitos lugares. Vocês não imaginam como é terrível. A gente precisa de autoridade para ir lá e libertar as almas. Às vezes você está olhando para alguém, não é a pessoa que está ali, é o corpo dela, a alma dela está presa no cativeiro espiritual. Amém? Deixa eu falar um negócio para você. Eu quero terminar, nós vamos passar pela porta, mas eu não gosto de uma pessoa, quando uma pessoa se manifesta, eu não gosto de ficar entrevistando a pessoa, não tenho nada contra. Amém? Mas eu não gosto de que a pessoa fique endemoniada muito tempo, porque um dia Deus me arrematou até o inferno, e eu chegando lá, eu vi o que acontece com as almas dos vivos. Quando a pessoa está manifestada, a alma dela fica presa no inferno com correntes de fogo, enquanto o demônio está possuindo o corpo dela. Isso é o que eu sei, é o que eu vi. Então ela fica sofrendo lá no inferno. Então é muita crueldade você manter uma pessoa endemoniada. É muita crueldade. Porque enquanto ela está possessa, deixa eu explicar. Na física, a física relata que dois corpos não ocupam o mesmo corpo, o mesmo espaço e tempo, no mesmo tempo. Amém? Isso é física. No mundo espiritual é a mesma coisa. Para um demônio possuir o corpo, ele tem que aprisionar a alma daquele corpo, tem que tirar a alma daquele corpo. Isso é real. Leia o livro da Rebecca Brown, Ele Veio para Libertar os Cativos, que você vai entender o que eu estou falando. Amém? Então, esses textos aqui, nós vamos ler. Ele vai mostrar para a gente que tem anjos trabalhando para a gente, tem anjos guerreiros, tem anjos de Deus nos assistindo. Amém? Então coloca lá nos steps, Hebreus 1,14. Hoje o culto de Deus está falando sobre os anjos, está vendo anjos. Não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servirem em benefício dos que herdarão a salvação? Quem é que vai herdar a salvação aqui? Então, para que os anjos trabalham? Para quem? Falei uma besteira? Está no texto ou não está? Amém? Coloca aí, meus steps. Salmo 103, 20. Salmo 103, 20. Bendizei o Senhor, vós seus forças poderosas de... Olha que tremendo. Os anjos de Deus que trabalham para nós são forças poderosas de... É Bob, gente. Que Bob? Bob perde feio. Desculpa aí, viu, Bob? Mas vocês perdem feio para os anjos do Senhor. Forças poderosas de... Que amais a sua e obedeceis a todas as suas... Então Deus fala, vai lá, anjo, vai lutar pelo meu povo. O anjo fala, não vou não, eu vou assistir Netflix. Fala. Não, você ora falando, Deus, manda o anjo me ajudar com a espada de fogo. O anjo vem na hora. Amém? Apocalipse 12, 7, 9. Houve então uma guerra nos céus. Céus. Miguel e seu exército de anjos lutaram contra... Ao que o dragão com seus anjos revidaram. O dragão com seus anjos. Quem são esses anjos do dragão? São demônios, né? Os impostos, espíritos malignos. Amém? Eles revidaram contra os anjos do Senhor, gente. Amém? Contudo, esses não foram suficientemente poderosos e dessa maneira perderam seu lugar nos céus. Aqui está falando da rebelião. Assim, o grande dragão, quem é o grande dragão? Diabo. Assim o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Gente, onde? Eu não ouvi direito, mas foram lançados à terra. Você sabia que para cada ser humano tem 2 demônios? É bíblico isso? Para cada ser humano tem 2 demônios. Agora, coloca aqui nos steps, Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os liberta. Salmo 31, só o Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor. Então, do nosso lado, quem está acampado? O anjo. O que os nossos pais, na ignorância santa deles, falavam que o anjo da guarda os guarda. Amém?
Só não precisa acender vela para o anjo da guarda. Pelo amor de Deus, o anjo de Deus que nos guarda não precisa de vela, não. Amém? Mas nós temos um anjo com a espada do nosso lado. Amém? Nos guardando. O diabo vai mexer com a gente? Não vai. Mistérios. Hebreus 13:2. Hebreus 13:2. O glória. Só o 13:2. Não vos esqueçais de praticar a hospitalidade. O que é a hospitalidade, gente? Tratar bem quem chega na sua casa. Pois, agindo assim, mesmo sem perceber, alguns hospedaram anjos. Você sabia que um anjo pode chegar na sua casa vestido de mendigo? Deus te testando. Pode chegar na sua casa vestido de mendigo para ver se você dá um prato de comida para ele, para testar seu coração? É o que está falando ali. Alguns, sem saber, foram bons e hospedaram anjos. Ajudaram. Isso é. Deus usa os anjos para isso, para testar nosso coração. Amém, intercessora Cristo? Amém? Lucas 1:19. Lucas 1:19. Ao que o anjo lhe replicou, ao que? Sou Gabriel. Sou? Gabriel. Gabriel significa mensageiro. Ela significa Deus. Então traduz-se por mensageiro. Então quem Gabriel é? Um carteiro. Você nunca vai ver Miguel na Bíblia lutando. Miguel só vem para entregar, só para entregar mensagem. Amém? Agora Miguel, toda vez que você vê Miguel está fazendo o quê? Guerreando. Então você aprende a orar. Fala, Deus, para guerrear manda Miguel. Se é mensagem, manda Gabriel. Amém? Gabriel, aquele que está permanentemente na presença de Deus. E fui encarregado de vir para falar e transmitir-te essas boas. Então Gabriel traz notícia ruim, só notícia boa. Amém? Segura Reis 19:35 e acabamos. Segura aí, Moisés. Esse texto que eu vou ler é o último. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Existe meio anjo? Tem uma metade do anjo? Então tinha um exército de 185 mil soldados querendo destruir a igreja do Senhor, o povo de Deus. Deus não podendo mandar meio anjo, ele mandou um anjo. Só um anjo. Olha para você ver o poder dos anjos de Deus que nos assistem. Um anjo, Daniel. Agora olha o que esse anjo fez. Isso é real, viu, gente? Assim, naquela mesma noite, o anjo de Yahvé do Senhor partiu e matou 185 mil guerreiros. Aí você pode pôr para cada guerreiro desse um par de espada. Um garoto que carregava a espada vai dar o dobro. 300 e quase 400 mil. O anjo matou naquela noite os inimigos do Senhor. 185 mil guerreiros que se encontravam no acampamento dos assírios. Os assírios contra o povo de Deus. Quando o povo se levantou a raiar no dia seguinte, lá jaziam sobre a terra todos os. Então esse exército falou: nós vamos destruir o povo de Deus, vamos atacar a igreja, vamos atacar o Israel. Aí Deus falou assim: e o povo de Deus clamou, Deus nos ajuda. Aí Deus pegou e ele falou: pega para mim, por favor, que eu estou restrito aqui com o microfone, por favor, pega esse negócio aqui para mim. Em nome de Jesus. Amém? Está mais próximo aí. Isso daí. Aí Deus pegou e ouviu o clamor do povo. Aí ele mandou um anjo. Um arcanjo, um anjo guerreiro. E o anjo chegou no arraial, tinha 185 mil soldados, fora os garotos carregados na espada. O anjo começou. E foi 1, foi 10, foi 20, foi 100, foi 200, foi 300, foi 1000, foi 10 mil, foi 20 mil, 90 mil, 100 mil, 180 mil, 185 mil. O anjo do Senhor deu vitória para o povo dele. Amém? Então, deixa eu falar um negócio para você. Você não deve se intimidar com o inimigo. Você não deve parar de vigiar, parar de lutar. Mas você também tem que entender que o nosso Deus é um Deus poderoso. Tem um exército de anjos de guerra que nos assistem e que nós oramos e eles vão onde nós pedimos para eles irem, para guerrear ou para entregar mensagem. Se o inimigo se levanta contra nós, anjos poderosos do céu vão nos assistir, vão guerrear em nosso favor. Amém? Amém ou amém? Então você tem que entender isso aí. Nós estamos numa guerra, mas nós temos auxílio. Deus é conosco. E
quando você ora, esse anjo vai lá e destrói toda a ação do inimigo, toda a ação do maligno e nos dá vitória. Amém? Escola de pés. Amém? Oh, glória. Quem foi abençoado, glória a Deus.